A gente costuma acreditar que falta disciplina, que falta força de vontade, que falta foco, mas talvez o problema não seja a falta de esforço, talvez seja algo mais silencioso, talvez seja a nossa baixa tolerância ao desconforto. E sem suportar desconforto, nenhuma construção permanece. Nos últimos vídeos falamos sobre identidade, falamos sobre organização, sobre como romper padrões e criar estrutura para sustentar mudanças. Mas surge uma pergunta importante. Por quê? Mesmo quando a gente entende o que precisa fazer, ainda é tão difícil manter constância? Por que começamos animados e depois abandonamos o processo quando o entusiasmo diminui? Muitas vezes a resposta não está na disciplina, a resposta está na nossa relação com o prazer. Vivemos em uma época de estímulo constante, entretenimento imediato, entrega rápida, recompensa instantânea. Hoje quase tudo acontece agora e o cérebro aprende rápido. Quando ele recebe prazer com muita frequência, ele começa a se adaptar. O que antes parecia suficiente deixa de ser, o nível de estímulo precisa aumentar, e o desconforto começa a parecer maior do que realmente é. O problema não é o prazer faz parte da vida. O problema aparece quando perdemos a capacidade de suportar o intervalo entre esforço e recompensa. Porque quase tudo o que realmente constrói uma vida melhor acontece nesse intervalo. Aprender leva tempo, construir uma carreira leva tempo, investir leva tempo, desenvolver disciplina leva tempo. E durante esse processo, a recompensa quase sempre demora para aparecer. O livro Nação Dopamina traz uma ideia muito interessante sobre isso. Prazer e dor utilizam o mesmo sistema no cérebro. Quando a gente exagera na busca por prazer imediato, o cérebro tenta compensar esse excesso, e essa compensação pode aparecer como desmotivação, irritação ou sensação de vazio, não porque a pessoa é fraca, mas porque o cérebro está tentando recuperar equilíbrio. Quanto mais estímulo rápido uma pessoa consome, menor tende a ser a sua tolerância ao processo lento, e quase tudo que gera crescimento real acontece de forma lenta. Riqueza é um processo lento, aprendizado é um processo lento, mudanças profundas também são lentas. Agora imagine uma situação comum. Uma pessoa decide começar a investir todos os meses. No começo existe empolgação. Ela sente que está fazendo algo importante, mas depois de alguns meses, nada parece ter mudado muito. A conta não cresceu tanto, os resultados ainda são pequenos, e nesse momento o cérebro começa a fazer uma pergunta simples. Onde está a recompensa? Se a pessoa está acostumada apenas com estímulos rápidos, esse processo começa a parecer lento demais, e então surge a vontade de parar, ou de procurar algo mais emocionante, algo que prometa resultado rápido, um ganho imediato, uma oportunidade aparentemente fácil. Esse padrão aparece em várias áreas da vida. Acontece com o estudo, acontece com o exercício físico, acontece com projetos pessoais. No começo existe motivação, mas quando o resultado demora a aparecer, o processo começa a parecer pesado. Não porque a pessoa não é capaz, mas porque ela ainda não desenvolveu tolerância ao desconforto do processo. E esse talvez seja um dos pontos mais importantes quando pensamos em crescimento pessoal. Disciplina não começa na força, disciplina começa na tolerância, tolerância ao tédio, tolerância à repetição, tolerância ao processo lento. Quando uma pessoa aumenta sua capacidade de suportar esse tipo de desconforto, algo muda. Ela deixa de depender da empolgação e começa a depender do compromisso. O controle do desejo não significa eliminar prazer da vida, significa aprender a escolher quando buscar prazer e quando sustentar esforço. Pessoas que conseguem fazer essa escolha tendem a construir coisas duradouras, porque conseguem permanecer no processo tempo suficiente para que os resultados apareçam. Já quem depende apenas da motivação tende a viver em ciclos, momentos de entusiasmo seguidos por momentos de frustração. Não é uma falha de caráter, é um padrão humano muito comum. Mas quando a gente começa a perceber esse padrão, surge uma possibilidade diferente. A possibilidade de treinar a própria tolerância ao processo. Aceitar que nem tudo precisa gerar recompensa imediata. Aceitar que crescimento exige tempo. E aceitar que o intervalo entre esforço e resultado faz parte do caminho. Quando essa mentalidade começa a mudar, a relação com o esforço também muda. O processo deixa de parecer um peso e começa a aparecer construção. Porque toda construção exige tempo. E exige presença no processo. Talvez a pergunta mais importante neste momento seja simples. Qual desconforto você tem evitado ultimamente? Esperar resultados? Manter constância? Ou repetir algo importante mesmo quando não existe recompensa imediata? Reconhecer isso já é um passo importante,
Porque quando a gente começa a perceber os próprios padrões, a mudança deixa de ser apenas uma intenção e começa a se tornar uma escolha consciente. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E lembre-se, sempre existe só mais uma lição esperando por você.